Fala pessoal, olha só, aproveitando que já está começando a cair umas gotas de chuva bem pesadas aqui, algumas delas de gelo, porque nós estamos no verão e chuva de granizo rola direto. Eu queria mostrar uma das minhas gambiarras, talvez para inspirar vocês. Ela é basicamente o seguinte, ela é um para-balas que é composto aqui de uma chapa, deixa eu dar um zoom aqui, uma chapa de aço galvanizado. Isso daqui é um spray, eu passei tinta preta, porque ela dá um contraste, o preto com os alvos contrasta, mas não é apenas a chapa de aço galvanizado, até porque, para não ficar destruindo, e de vez em quando, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui ó, de vez em quando a gente dá uns tiros fora, né? E aí a parede de concreto ou de, seja lá do que for construída, ela estraga. Então, uma chapa de aço galvanizado você encontra em qualquer serralheria. Neste caso aqui, confesso, eu acho que é ponto 28, eu fico de ver para vocês. Ela não é a da mais barata, até porque se vocês forem olhar, dependendo do disparo, olha isso daqui, gente. Tá? Dependendo do disparo, ela pode furar. E a ideia aqui é justamente não furar, tá? Mas, mais do que isso, uma borracha, tá? Isso daqui é borracha que vende em loja, material de borracha, enfim, loja que trabalha com artigos de borracha. Eles vendem muitas vezes os retalhos, ou seja, borracha que eles cortaram para algum cliente e que ficou sobrando, tá? Isso daqui faz com que o tiro acabe por não fazer tanto barulho, especialmente quando a gente está considerando algum vizinho chato e etc. Quando a gente erra o alvo, essa camada de borracha ela tende a absorver inclusive o som, e então é uma combinação que tem dado bastante certo aqui para mim, pelo menos, tá? E por isso eu compartilho com vocês. Eu tenho disparos e quando eu erro, e vocês estão vendo aqui que eu erro bastante, né? Os chumbinhos, eles acabam ficando presos, tá? Eles sequer, a depender da arma que eu estou usando, eles sequer ultrapassam a borracha, tá? Muitas vezes, inclusive, eles ficam presos e o som que eu tenho desse disparo é apenas o da arma. Quando eu acerto o alvo, nesse caso aqui eu tenho essas... Nossa senhora, vocês terem uma ideia, tá? Porque isso daqui fica literalmente no tempo, pessoal, tá? Quando eu acerto o disparo, e são alvos, nesse caso aqui, são alvos rearmáveis, e como a gente está no verão, estão bem enferrujados, eu também faz bastante tempo que eu não dou tiro aqui, nesse caso aqui, faz um barulhinho, faz um plim, faz o barulhinho do plinking, tá? Mas é um barulho bastante razoável. A questão é, a chapa de aço galvanizado, ela acaba protegendo a parede e quando atira, faz um belo de um barulho. Então, minha recomendação é justamente pegar aí esses retalhos de borracha, tá? Para vocês terem um conforto de não incomodarem os vizinhos quando errarem o alvo. Eu vou dar um zoom out aqui. Isso daqui é o meu, isso aqui é o meu cantinho de tiro, né? Inclusive aqui uma outra dica. Olha só, pessoal. A hora que eu quero, isso daqui é um refletor de 200 watts, essa haste aqui, e olha, na boa, é um refletor Xing Ling, ele tá aqui, tem mais de ano, com uma haste bastante comprida, claro, tem que tomar cuidado para não acertar o coitado, né? E também, aqui embaixo, ó, tá, um outro refletor. E esse daqui é basicamente a minha área de tiro quando eu estou aqui em casa e eu faço disparos lá de baixo, ó. Tá?
Eu tenho marcações, inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, peraí. Ó, vocês estão vendo ali? 10 metros, tá? Esse 10 metros com aquela setinha para frente significa que eu tenho 10 metros para qualquer um dos alvos que estiverem aqui presos nessa parede, tá? Agora eu vou parar para fazer o outro vídeo. Vamos lá. E aí dentro das gambiarras eu tenho esses, são coletores de chumbinho da Quickshot, em que você tem aqui literalmente uma massa de vidro, massa de vidraceiro, caiu até o ímã, tá? Em que você usando um ímã, peraí, deixa eu pegar ele aqui, pronto, você prende, e vejam que isso daqui é um papel A4, que eu imprimi. No site da Quickshot você pode baixar alvos, né, em PDF e imprimir. Esse papel, ele tem gramatura 75, não é o ideal, né, mas dá uma boa diversão. E aqui por acaso está amassado embaixo, porque como aqui tá exposto ao tempo, eu percebi que quando chove, esse coletor de chumbinho ele acaba acumulando o alvo aqui, então eu dei uma amassada, a água escorre sem atrapalhar aqui a rigidez e a qualidade do anteparo para o tiro. A mesma coisa para o tiro vertical. Esse daqui, por exemplo, é um alvo que o Léo Shooter, disponibilizou para treinar para o famoso desafio do 1,50, se eu não me engano, né? E olha só, ele é móvel. Então, o que eu fiz aqui, ó? Peguei aqui coitada da esposa. A Audrey fica uma satisfação total, pessoal. Isso daqui, se eu não me engano, era um suporte de parede de samambaia, tá? E ó, nossa senhora, meu telefone grudou aqui no ímã. Mas eu posso colocá-lo em locais diferentes, tá? De acordo com a posição que eu tô para atirar, tá? Então, vale a pena. É uma coisa bastante simples. Se vocês olharem aqui, a massa de vidro ou massa de vidraceiro, enfim, eu não sei exatamente o nome, tá aqui. Esses ímãs, eles são bem baratos, são aqueles ímãs de dímio, acho que é de dímio. Eles são suficientes para segurar, só não acerte aqui, tá? Porque senão você vai acabar tendo 2 ou 3 ímãs. É isso, peraí, já vou. Bom, peraí. E aí, para finalizar, mas eu besta, enquanto eu filmava os outros, os vídeos anteriores, eu acabei pisando, estraguei a porra toda, mas eu tenho foto, ainda bem. Isso daqui, gente, é uma ripa. É uma ripa de madeira que eu furei com uma broca de madeira de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Aí depende, você tem que fazer o teste, ver aí o giz que você quer usar, tá? Tem giz de todo tipo de tamanho. E que eu gosto de colocar, por exemplo, aqui, ó. Olha só. Caiu quase tudo, mas enfim, na hora do tiro eles ficam bonitinhos, tá? Então o que eu fiz ali, um suporte, tá? E o ponto aqui você pode fazer uma coisa bem interessante para treinar e que você pode apoiar em qualquer lugar com uma madeira, uma ripinha. Faz vários furos com uma broquinha, encaixa o giz, né? E claro, não pisa, que nem eu fiz. E cara, isso daqui é um espetáculo à distância. Você atirando, isso daqui faz uma sujeira, uma poeira. Assim, a hora que você acerta um desses giz, faz uma poeira espetacular. As crianças aqui em casa adoram, tá? Não à toa que a mangueira tá aqui perto, tá por perto. Então fica a dica também. Vamos para outro vídeo aí.
Pessoal, e se por acaso vocês não tiverem aí um lugar para atirar em casa e dependerem de, enfim, de amigos ou até mesmo de clubes e de, enfim, de locais onde vocês querem e podem atirar, fica aqui uma dica de um para-balas, tá? Móvel. O nome móvel é sacanagem, mas enfim, tá? Ele é basicamente uma chapa de... quase caiu. Uma chapa de aço galvanizado também. Confesso a vocês, eu vou lembrar e comento para vocês qual é a espessura, mas dá para perceber que não é qualquer chapa de aço galvanizado, não é chapinha de, né, enfim, de rufo, de telhado, etc. Ela precisa ser uma chapa que aguente porrada. Essa daqui, inclusive, pessoal, preciso contar. Eu, por acaso, já, não aqui em casa, mas eu já dei tiro de 22 e a bichinha aguentou, tá? O detalhe dela, que eu acho que é interessante comentar, é o seguinte: como a chapa de aço galvanizado bruta, ela é muito afiada, é perigoso, até para transporte no carro e etc. Isso daqui é uma daquelas borrachinhas de porta de carro que você compra no Mercado Livre, super baratinho, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz os furos para poder passar essa cordinha que eu uso para pendurar ela, às vezes numa árvore, num muro, enfim, em algum suporte, né? E ela, ao mesmo tempo, torna a chapa bem segura de transportar, tá? Ela tem aqui mais ou menos, quase que, eu diria, 1,10 m e pouco por os seus 60 centímetros, confesso, não lembro agora, tá? Mas ela é um belo de um para-balas, relativamente seguro se você não estiver usando uma carabina muito ignorante, tá? Em que você pode usar para colocar de defesa para o que eventualmente estiver atrás. Claro, pessoal, não podemos deixar tudo o que é recomendado do ponto de vista de segurança. O que eu quero dizer? Não adianta você botar esse para-bala aqui e no fundo vai ter um parquinho, como é o caso aqui em casa, tem lá um pula-pula. Gente, vamos ter bom senso, né? Então, assim, é mais uma dica de um para-bala para você não estragar o que tiver atrás. Por exemplo, a árvore, por exemplo, enfim, um jardim, ou até mesmo um muro, enfim, um portão, qualquer coisa que não gostaria de receber chumbinho, tá? Vamos lá para o próximo. Só lembrando, tá? Panelinha, né? Clássico. Clássico do tiro de pressão. Fura a panela de pressão? Fura. Fura pra caramba. Alguns não, outros sim. Mas ó, quando você recebe gente em casa e fala, vem cá, experimenta o tiro de pressão pra você ver como é divertido. Esse é o alvo predileto. Fica a dica. O meu tá preso aqui, ó. E aí, para finalizar não, né? Porque eu tô cheio de dica e de gambiarra. Cara, gambiarra é comigo mesmo. Ó, e aí, para compartilhar com vocês, eis o holofote portátil, pessoal. É impressionante a quantidade de lugares, até mesmo aqui em casa. Às vezes eu quero, né? Ou vou na casa de um amigo, ou vou em algum lugar e a iluminação é insuficiente. Holofote LED 200 watts. Isso aqui parece uma lua muito mais forte, né, na escuridão, e é capaz de iluminar, por exemplo, um para-balas inteiro desse daqui com uma extensão já atachada e super simples. Funciona para 220, para 210, não importa. Recomendo também. Para quem nunca sabe o que vai encontrar por aí, leva ou tenha para atirar.
É um iluminador, você põe no chão, você põe pendurado em algum lugar, enfim, as possibilidades são inúmeras. Eu sei, pode parecer uma viagem, mas olha, esse bonitinho aqui já me quebrou um galho várias vezes, várias vezes. Pessoal, e também aqui outra dica, parênteses, aquele ali é o famoso rato. Olha que cachorro, filha da mãe, cara. Esse bicho enche o meu saco, cara. É um rato isso daí. É da chefa, tá? Ele chama mingau. Não à toa, né, ô ratão? Ratazana. Não, nem adianta vir aqui. O que eu ia mostrar pra vocês olha aí. É o famoso carrinho. Pessoal, não fiquem de frescura. Esquece. É igual aquela música do Sting, né? Do Englishman in New York. Be yourself, no matter what they say. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Seja você mesmo, não importa o que os outros digam. Isso daqui, cara, é uma mão na roda. Eu abro o meu porta-mala e eu enfio tudo que eu preciso e o que eu não preciso, claro, tá? Num carrinho como esse daqui. Não precisa ser esse carrinho aqui, pode ser outro, existem outros modelos, tá? Mas isso aqui é uma mão na roda quando a gente está falando de clube de tiro, em que às vezes você tem que do estacionamento até as pistas andar. E cara, eu nem sei aqui, peraí, que literalmente, pessoal, eu acabei de tirar do carro, do porta-mala, tá? E botei aqui, e botei as tralhas que eu tava mostrando também pra vocês aqui. Ele é estável, funciona. Ele não gosta muito de degrau, mas mesmo assim, é off-road também. Pega umas estradinhas de terra aqui, pelo amor de Deus, lá em Pouso Alegre mesmo, e outros lugares também, cara, tá? Vale a pena. Sabe com quem que eu aprendi isso daqui? Na verdade não aprendi, só observei. Peraí, soltei. Eu tava num Clube Ram uma vez, no ano passado, e aí eu vi um tiozinho, senhorzinho já de idade, parou o carro dele, puxou um carrinho, não esse, mas um parecido. Aí botou uma, botou duas, botou três, botou munição, botou aguinha, botou o lanchinho dele, colocou os alvos, colocou um monte de coisa. E foi andando, puxando o carrinho na maior tranquilidade. Enquanto que no mesmo dia eu vi um monte de pangaré fazendo vai e volta no carro para pegar carabina, para depois pegar não sei o que mais, front rest, bench rest, enfim. Não vou ficar usando palavras de baixo calão, mas tá aqui, pessoal. Tá? Essa é a minha dica. Usem um carrinho e ele é totalmente dobrável. Eu vou botar uma foto aqui dele dobradinho para vocês verem. Cabe no porta-malas de qualquer carro, até mesmo de um Polo. Melhor medição de vento que existe, Você sabe a direção, a intensidade. E aí eu tenho meus ajudantes também, né? Né, Ninoca? Ô, picareta. Não me olha com essa cara, não. Essa aqui é a prima do Daniel, Frajolinha. Olha lá, achou pirilampo. Provavelmente pirilampo, apesar de que não é hora do dia para tal.
Ah, vocês tinham pensado que já, vocês pensaram que já tinha acabado, né? Não acabou não, ó. Conheço esse daqui, é o Scud. É que não dá pra ver porque tá... não é o Scuba, é o Scud. Tá? Esse é o meu cilindro de ar comprimido que fica aqui fora no quintal, exposto de certa maneira ao tempo, apesar de que aqui nesse local onde ele está tem uma cobertura para não pegar a chuva direta, mas é natural, ele acaba, né, sofrendo com as intempéries. E a última dica, a última gambiarra é um vaso. É como é que fala isso aqui? É um pote de vaso, né? Ó, mas antes, ó, importante, ele tá protegido aqui no yoke, né? Ele tem uma proteçãozinha, mas olha só, o chapeuzinho japonês, cara, acabou, acabou. Não vai proteger de umidade, não vai proteger, mas a chuva não pega. E pezinho de borracha e embaixo pezinho de cerâmica. Por quê? Esse bichão tem 2 anos já. E eu fiz a primeira reforma, fiz todo o reteste, ele foi aprovado, ele é um cilindro que está ainda muito bom, mas ele estava com muita ferrugemzinha, com princípio de ferrugem na base dele, mesmo ele já desde o começo usando essa basezinha de borracha. E aí então o que eu fiz foi colocar aqui uma coisa adicional. E naturalmente, como eu tenho crianças, animais, bichos, etc. aqui em casa, ele está sempre muito bem preso para que ninguém derrube, e também travado para que ninguém mexa. Apesar da orientação valer muito mais nesses casos do que qualquer proteção.